Olá, boa tarde a todas as amadas que estão aí desse lado nos vendo, em vossas casas, nos vossos trabalhos, onde quer que seja, não é? Uma boa tarde para todas vocês e aqui estamos nós novamente para compartilhar um pouco mais da palavra, continuarmos no nosso estudo do livro O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Tem sido uma grande bênção, tem sido muito edificante para todas nós. E como não poderia deixar de ser, temos uma convidada esta tarde, que é a nossa presbítera Aline. Boa tarde, presbítera. Amém. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, Bispo Isildinha. Temos a nossa Bispo Isildinha também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas lá em casa, amadas maravilhosas. Como é bom e agradável estarmos reunidas para partilharmos a palavra da vida. É verdade. Que traz vida e nos traz força para nós vivermos o nosso dia-a-dia com Jesus. Amém. É vencermos verdade. em todas as áreas. Como é maravilhoso, não é? Nós podermos levantar sim. e sabermos que temos em quem confiar, Amém. não é? A nossa vida, não é? Amém. E o nosso tema desta tarde é muito interessante. Muito atual. Muito atual e que eu acho que a carapuça não cabe para nenhuma de nós. Não, já somos mulheres renovadas. Então o tema da nossa conversação nesta tarde é o seguinte: não posso evitar, simplesmente sou viciada em resmungar, censurar e em me queixar. Não serve para nós, não é? Não serve. Já fomos libertas. Nós já fomos libertas de tudo isso, não é? Mas infelizmente muitas vezes ainda caímos nesta Temos ratoeira. a tentação. Não é? Nesta tentação, ou nestas tentações, não é? De resmungar, de censurar, de queixar, não é? Todos os dias. Eu acho que eu vejo assim como que um mal do ser humano, não é? O queixume, não é? Por tudo e por nada. Às vezes por mínimas coisas a gente se queixa, não é? Não sabemos ser gratas por aquilo que já temos, não é? E volta e vira e mexe, lá estamos nós resmungando, lá estamos nós nos queixando, não é? E na verdade, pronto, eu acho que é uma ginástica que nós temos que fazer todos os dias, é um exercício que nós temos que fazer todos os dias para que a nossa mente, não é? Amém. Não nos leve a resmungar, a queixar, a achar que está sempre tudo mal. É só connosco, não com as irmãs aí em casa não, pois não. É só mesmo connosco, não é? É engraçado, eu fui ao dicionário pesquisar o significado de resmungar, de censurar e de queixar. E diz lá assim, que resmungar é falar entre dentes. Ai, eu achei isto tão feio. Inclusive faz até a fisionomia, né? Não tem como você resmungar sem ficar feia. Porque você acaba fazendo... É verdade. Você expressa aquela situação na sua face. Além de trincar os dentes para falar, você transmite na fisionomia aquele azedume que está dentro do seu coração. Verdade, não é? Verdade. E nós mulheres, não é? Eu não diria que somos mais resmungonas que os homens, mas acho que temos uma percentagenzinha a mais. Não é? Eu creio que é porque nós somos mais emocionais. Os homens, nós temos aprendido isso, a psicologia ensina isso, que os homens eles são mais razão, né? Então essa razão é pé no chão, é trazer tudo para a razão, é racional. A mulher não, a mulher é emocional, ela é levada pelas emoções. E eu creio que é muito fácil as nossas emoções, os nossos sentimentos serem mexidos com as situações que nós enfrentamos. Por isso temos que vigiar. Temos. Né? Exatamente. Principalmente quando nós planeamos ou projetamos alguma coisa e não sai de acordo com aquilo que nós tínhamos planeado. Nós temos logo a tendência, o primeiro impulso é queixar, resmungar, murmurar. É verdade. Exato. É verdade. É espontâneo. Quando damos por nós, ups! É como diz aqui, se torna um vício. Exato. E se é vício, nós temos que nos libertar. E vigiar. Nós temos que ser libertas. Isso só tem
uma que é poderosa para fazer isso, é a palavra de Deus. Ela, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a verdade, apóstola, é a verdade de quem nós somos, qual é o nosso temperamento, né? Nós temos que nos conhecer, saber como nós reagimos e agimos em determinadas situações, para que a gente passe a se vigiar naquela determinada situação. Verdade. Não Mas é? eu creio, tenho batido muito nessa tecla, Sim. não é? De que realmente o temperamento da pessoa tem muito influencia, não é? O seu comportamento. Isso. E eu vejo, por exemplo, vou dar o meu caso, não é? Eu sou uma pessoa que não sou de muito me queixar, não sou muito de exteriorizar digamos, pensa ou que sente, pensa ou que sinto, não é? É assim, mas também costumo dizer que às vezes quando salta a tampa, não é? Ou quando o elástico estica demais, não é? Aí sim, eu exteriorizo, mas não sou. Portanto, eu sei que é devido ao meu temperamento. Exato. Devido ao meu temperamento. Que você segura. Eu seguro. Mas como você falou, mas quando salta a tampa, ou seja, você não exterioriza no momento devido ao seu temperamento, mas no interior você queixou, você murmurou, mas está lá dentro. Até que chega uma hora que aquilo explode, não é? Salta. Isso, porque nesse livro ela trata disso. Porque muitas vezes você não queixa com palavras, mas você está com pensamentos. Exato. Isso é tremendo. Muito. Porque a gente fala, olha, agora eu estou entendendo. Não é? É verdade. Então vamos lá, presbítera. Até porque aqui em Tiago, Pedro diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, esse varão é perfeito e poderoso para refriar o seu corpo. Ou seja, nós vamos sempre tropeçar em algum ponto, alguma palavra, mas fazer disso um vício é que é mais perigoso. Precisamos então da libertação e intervenção de Deus para nos ajudar nessa área. Isso, Sim. não nos esquecendo que cada palavra que nós pronunciamos é uma semente que nós estamos semeando. Exato. Não é? Verdade. Então, Precisamos de vigiar, sim. exatamente. Com certeza. Porque a palavra provém do pensamento. Exatamente. Vigiar já começa aqui na nossa mente, por isso temos de trabalhar da nossa como nós mente. temos aprendido neste livro, não é? Uma benção. Eu acho que nós, quando chegarmos ao fim do livro, não é, de todo este ensino que nós temos trazido, que nós temos aprendido aqui, eu creio que nós vamos estar, não digo 100% melhor, mas eu acho que uma boa percentagem. Com certeza. Nós vamos olhar para trás e vamos ver como foi muito edificante. Exato. E foi tremendo para as nossas vidas a meditação neste livro. E eu acho que vamos voltar novamente a precisar. Não é? Quando chegarmos ao fim, acho que vamos precisar de voltar ao início. Eu creio que sim. Isso é a grandeza do poder da palavra de Deus. Porque se você começasse a ler a palavra em Gênesis, terminasse em Apocalipse e pronto, ela já disse tudo para você, ela não seria diferente de qualquer outro livro. Claro. Como esse livro é todinho baseado, alicerçado na palavra de Deus, ele vai falar conosco de formas diferentes, porque a palavra de Deus é viva. Com certeza, sim. Ela é viva. É viva, mãe. Então o dia que eu achar que eu sei tudo, é melhor eu começar tudo de novo, porque eu não aprendi nada. Portanto, todos os temas são baseados em versículos bíblicos, Isso, não é? Para nós todos. podermos ir à palavra, e meditar, e ler e reler. E o que não é? nós estamos aprendendo agora é vigiar para não termos essa mentalidade de deserto. Não é? Porque essa aqui é a quarta característica que nós vamos falar aqui. Mentalidade de deserto. É uma mentalidade deserto, como nós já vimos, não tem vida. Deserto é sequidão. Ok? Deserto não dá fruto. Então, é isso que nós estamos aprendendo. Essa mentalidade de deserto, que é você ser viciado em tudo resmungar, nunca ver o lado bom da situação. Isso faz com que você seja ingrato, não é? A Deus.
E nós temos que aprender a glorificar a Deus em cada situação. Porque, sabe, se Ele trabalha nas pequenas coisas, a palavra de Deus diz assim que são as raposinhas que danificam a vinha. Então, veja, das pequenas coisas que nós temos que glorificar a Deus, porque Ele está trabalhando. Ele está fazendo a nosso favor. É verdade, é verdade. Então precisamos tomar cuidado, porque às vezes não valorizamos as pequenas coisas, e é aí que a nossa vida, que é essa vinha, vai sendo destruída. São pequenos tropeços. São não pequenos é? tropeços Pequenos que vai levar você a ter uma grande caída, um grande tombo lá na frente. Se não vigiar. Se não vigiar. Amém. Nós, ao abordarmos estes assuntos, nós vamos examinando e analisando, porque às vezes nós não nos apercebemos de certas áreas que nós ou erros estamos a cometer e não nos apercebemos. E nós, ao sermos confrontadas com estes temas que nós vamos abordando, nós vamos nos apercebendo, olha, realmente eu me identifico com este tema. Ok, é o primeiro passo nos identificarmos o que é que não está bem em nós. Então agora nós vamos falar então o que é necessário para que nós possamos ser transformadas nessa área. Amém? Vamos ver agora então em 1 de Pedro. Antes de lermos, eu queria você falar uma coisa, um ponto chave aí. Você fala assim, nós não nos apercebemos, não é? Sim. Um viciado, ele só passa a ser tratado e liberto quando ele assume que ele é viciado. Sim. Então nós também temos que assumir, né, que muitas vezes nós temos uma mentalidade em determinadas situações. Olha, verdadeiramente eu acho, como você falou, quando somos confrontadas com o que estamos aprendendo, realmente eu me identifico com isso. Então, a partir de agora, eu vou ser liberto em nome de Jesus. Amém. Não é? Não podemos ser viciadas, não é? Porque realmente quando as pessoas são viciadas em álcool ou droga, ou seja no que for, as pessoas têm muita dificuldade em admitir que realmente são. Exato. Não é? Exato. Muita dificuldade mesmo. Tanto que a gente vê que muitas vezes as pessoas partem até para tratamentos e muitas vezes não se conseguem libertar. Sim. Não é? Do vício, não é? Porque ainda não reconheceu. Desculpa ter interrompido. Vamos lá. Amém. Que bênção. Ora, então nós vamos abrir em casa também, amadas, para nos acompanharem 1 de Pedro 2, 19 e 20. Apóstolo, quer ver? 2, Não sei 19 se tem... e 20. Eu vou ver aqui no... Ok. Então, 1 Pedro 2, 19 e 20, diz assim: porque isto é grato, quem alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. A sua diz agradável? Agradável a Deus. A minha diz agradável a Deus. Agradável a Deus. Amém. Não é fácil. Não é. Este versículo é Este forte. versículo, Nem sempre estamos dispostos nem sempre compreendemos. Mas estamos dispostos a cumprir. Como é que eu ia dizer? Ele espicaça, não é? Não é? Como que uma fivela nos picando. Assim é este versículo, não é? É verdade. Porque na verdade é assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza. Ora, quem é que consegue ser grato suportando tristeza? Verdade. Não é? Mas nós temos que ser gratas na tristeza, na angústia, no sofrimento. Não é? Nós temos que ser gratas. E isso traz transformação, traz libertação. Sim, claro. Exato. A nossa atitude perante o sofrimento. Claro que sim. A nossa forma como nós vemos a perspectiva, a nossa ótica perante o sofrimento. Porque é o que o versículo nos ensina, não é? Como é que alguém está sofrendo e consegue ser grato, não é? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Sim.
Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ser como Cristo. Ele padeceu. Ou nos esforçar minimamente. Não é? Ele padeceu e glorificou a Deus. Em tudo. Em tudo. Não é? Em tudo. Mas aqui também tem que ter o entendimento que no 20 ele completa o 19. Ele fala assim, o que adianta? Você está sofrendo porque é consequência de uma vida de pecado. Se você está sofrendo situações porque é uma colheita que você está fazendo, ou seja, coisas erradas que você, atitudes erradas que você tomou anteriormente, esse padecimento, esse sofrimento, não está te levando a lugar nenhum. Mas, se o sofrimento que você está passando é porque você está fazendo o bem, mas você suporta, isso é agradável a Deus. O sofrimento de Cristo, que ele padeceu, não era consequência do pecado dele, era consequência dos nossos pecados. E ele padeceu sem murmurar, sem se queixar. Então foi agradável a Deus. E por isso nós estamos aqui. É verdade. Por ele ter suportado tudo e ter pago a nossa dívida, nós estamos aqui. E aí ele nos deu o quê? A sua mente. Então ele fala, pense como eu penso. Haja como eu agiria. Então, quando a gente lê isso aqui, porque é aquela coisa. Ah, Deus então gosta de me ver sofrer. Não. Deus não gosta de ver você sofrendo. Ele não quer que você sofra. E por isso ele entregou o filho dele naquela cruz. Para que nós não sofrêssemos. Não é? Mas, aquilo que eu planto, eu vou colher. A consequência vem. E nesse momento eu vou glorificar a Deus porque Ele está me dando força para eu suportar aquilo. Que nós vimos na semana passada, que é na dependência dEle, é na força dEle que nós vamos suportar. Não é isso? Porque é bem isso. Então eu glorifico a Deus, então naquele momento de sofrimento, mas sofrimento por estar fazendo o que é correto. E eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo, mas eu glorifico a Deus, porque Deus não gosta de nos ver sofrer. Não é no sofrimento que Deus é glorificado, mas é na nossa postura, na nossa atitude diante daquela situação. É tremendo. Exato. É tremendo. E a nossa atitude, essa frase da Joyce Meyer tem ajudado bastante. Essa tradução aqui diz: se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aqui a parte do sofreis diz aí mais claramente, suportar pacientemente. Então é isso que nós devemos, às vezes quando vem uma situação que nos entristece, que nós ficamos oprimidas, tristes, desanimadas, o segredo está em suportar pacientemente antes de abrir a boca ou dar lugar ao pensamento de resmungar, murmurar, contar até 10. Ou lamentar. Exato. Contar até 10, não é? É que muitas das vezes nós nos queixamos, porquê este sofrimento? Que mal fiz eu a Deus para sofrer tão grande dor e sofrimento? Então, mas Deus, não é isso que Deus pretende de nós. Deus requer de nós a nossa atitude positiva, que é agradável a Deus, o suportar pacientemente. Porquê? Porque Deus usa o sofrimento para que haja crescimento e amadurecimento. Deus não se agrada do sofrimento, mas sim Ele quer que nós cresçamos, porque o propósito de Deus é bom. E o crescer, mas o crescer dói. O crescer exatamente, dói, né? Eu lembro-me quando era miúda, que... E eu não sabia, não é? Mas eu tinha muitas dores nos joelhos. Sim. E uma vez depois o médico falou que era as dores de crescimento. Do crescimento. Nos joelhos era horrível. Principalmente nos joelhos e nas canelas. Mas nos joelhos então era horrível. Lá está, as dores de crescimento. Então nós para crescermos também em Deus, não é? Vamos sofrer. Exato. Temos as nossas dores, não é? Sim, porque sim. Estamos sendo limadas. Não é? Nós estamos limando aquelas arestazinhas que realmente nós convivemos com elas uma vida inteira, não é? O resmungar, o queixume, uma vida inteira nós vivemos, não é? Com essas palavras na nossa boca, e agora para mudar, dói. Não é? Eu estou me lembrando aqui, né? As pessoas que são, como ela dá o título de viciadas em queixas e murmurações,
as pessoas viciadas, quando elas reconhecem que são viciadas e precisam de libertação daquele vício, então normalmente elas vão para uma clínica de recuperação e ali elas sofrem muito, porque elas têm crises de abstinência. E diz que testemunhos, né, de ex-viciados, assim, eles falam que dói mesmo. Dói o corpo físico e dói por dentro, né? É um sofrimento na alma, porque a alma deseja aquilo, é a vontade. A vontade está sendo esmagada. E a mesma coisa acontece conosco, sabe? Dói. É um sofrimento de você negar a si mesmo, de você negar a sua vontade. Dói muito, mas vai trazer a libertação que nós precisamos. Não é? É libertador. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, quando vem esse confronto com a palavra, e quando nós conseguimos nos enxergar em tudo isso, em situações, dói em nós. Como disse a presbítera Aline, é o primeiro passo, é nós realmente enxergarmos, não é? A nossa condição. A nossa condição. O nosso estado. E eu creio que é a direção do Espírito, porque ele fala, né? Que muitas vezes nós observamos o cisco Que está no olho do nosso irmão, verdade. mas não conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos. Verdade, Então é isso. Não adianta eu viver uma vida dizendo que eu sou cristã e bater no peito, eu tenho Jesus, e viver uma vida totalmente diferente, apontando o dedo para os defeitos e as fraquezas do meu irmão, sendo que os defeitos e fraquezas estão em mim também. Então eu preciso primeiro ser liberta, para através dessa libertação testemunhar do poder e ajudar as pessoas a serem libertas também. Verdade, não é? Verdade. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas como é difícil, não é? O ser humano enxergar, eu não diria defeitos, mas pronto, algumas falhas, algumas pequenas falhas que nós temos, não é? Distorção de caráter, vamos dar nome. Distorção do nosso caráter. Isso. Que o nosso caráter está sendo moldado ao caráter de Cristo. Então todos nós temos Temos, sim. áreas, situações que nós precisamos ser tratadas. Mas você é uma bispa, ela é uma apóstola, ela é presbítera. Não tem nada a ver, a nossa responsabilidade será maior na prestação de contas. Mas nós estamos em tratamento como todos aqueles que um dia levantaram a mão, abriram seu coração e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ponto. Estamos todas em obras, não é? Transformação. Todas e todos. Vamos colocar os nossos homens, nossos maridos, nossos irmãos, homens também nessa jogada. Todos nós estamos em obras. no mesmo barco. E o único perfeito nesse barco é Jesus. E ponto. É verdade. Mas de facto nós não conseguimos às vezes lidar muito bem com o sofrimento. Por isso que nós temos o nosso primeiro impulso, nossa primeira reação é murmurar, lamentar, resmungar. Porque é nesse sofrimento até que nós crescemos e Deus prova até a nossa fé, como é que está o nosso nível de paciência, o nosso nível de força, o nosso nível de fé é através do sofrimento. Porque às vezes nós dizemos assim a Deus, Deus dá-me paciência para suportar esta situação. E o que é que Deus faz? Manda Deus dá a tribulação. Deus permite algumas coisinhas, não é? Sim, que venham até vem nós. a tribulação. Para nós tratarmos, gera não é? paciência. Para gerar, exatamente. A paciência, a experiência, a esperança. Exatamente. É muito interessante que ela neste capítulo, ela abordou o sofrimento de José. Exato. Não é? Eu admiro muito José. Pois é. Eu acho que é um homem admirável na Bíblia. Sim. Não é? Tanto que tipifica Cristo, né? Por todo o sofrimento que ele passou. Não é? Não deve ter sido fácil. Um sofrimento terrível, não é? E como ele nunca abriu a sua boca para murmurar. Exato. É verdade. Não é? Ele foi muito corajoso. Sempre foi fiel. Muito corajoso e, no entanto,
no final ele foi, não é? Deus o colocou Deus o colocou, não como é? cabeça. Compensou muitíssimo, não é? Exato. Mas devido à paciência que ele teve para saber esperar e para não murmurar, não é? E eu vejo assim, muitas vezes nós, pelas mínimas coisas, a nossa boca já se está a abrir, como ela também fala aqui, achei muito interessante, nós não emprestarmos a nossa boca, não é, para o inimigo. Exato. Não é? Porque quando nós estamos murmurando, estamos nos queixando, não é? Nós estamos emprestando a nossa boca para o inimigo, não é? Porque Deus não se agrada, não é? Porque Deus na realidade murmuração é uma oração contrária. Tudo que é o queixume, você entendeu? É tudo o contrário da palavra de Deus. É tudo o contrário. Por que o povo de Israel, aquela geração que saiu do Egito acima de 20 anos de idade, porque toda ela morreu no deserto? Por causa da murmuração. Não é? Por que José não morreu? José viveu lá no Egito 13 anos. Ele viveu num deserto. Mas por que ele não morreu na situação de escravo? Em vários desertos, não é? Sim, começou por várias dificuldades. Passou primeiro dentro da própria família, nos irmãos, sendo vendido, depois com a mulher do Potifar, aquela situação que ele acabou indo para a prisão, sendo inocente, né? Então, mas por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa para ele através de um sonho. E ele ficou firme na promessa. Verdade. Você entendeu? Ele ficou firme na promessa. É que muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. E quando você se esquece da promessa de Deus, você não pode ser grato por uma coisa que você esqueceu. Aí você murmura porque as coisas não estão acontecendo. Não é? Assim, é por isso que eu digo que muitas vezes nós murmuramos nas pequenas coisas, porque comparado com o que José passou, não é? Muitas vezes em pequenas coisas nós murmuramos. E José, ele foi vendido pelos irmãos, pela família, não é? Ele foi para a casa de Potifar, depois foi injustamente condenado, foi parar à prisão, não é? Depois fez o bem, não é? Não é? Para o cozinheiro e para o copeiro, e continuou na prisão. E continuou na prisão, sem se lamentar, não é? Sem dizer, oh Deus, mas está vendo? Porque eu fiz o bem e agora não te lembras de mim, não é? Não é o que a gente diz muitas vezes, isso. não é? Nós achamos que por fazermos o bem aos outros que não é que Deus é obrigado a nos recompensar. Deus não é obrigado, não é? Ele já nos recompensou. Exato. Nós, pela nossa boca, muitas vezes, costuma-se dizer, pela boca morre o peixe. Pois é, olha que ditado. Não é pela boca morre o peixe, não é? Assim somos nós, muitas vezes. O poder da vida e da morte está na nossa língua. É mesmo, é verdade, glória a Deus. Presbítera. Continua. É verdade, sim, temos até vários personagens, né, que este livro nós temos estudado, aborda sobre o sofrimento. Temos Jesus, né, que podemos ver aqui no versículo a seguir, que diz, ora, dando continuidade, onde estávamos em 1 de Pedro 2, lemos o 19 e o 20, agora vamos ler o 21 e o 22, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas antes entregava-se àquele que julga justamente. E esta, eu penso que seja a atitude correta que nós devemos ter. Quando somos injuriados, não devemos tornar mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isto fomos chamados. Então diz aqui, para isto fomos chamados, porque Cristo padeceu, deixando o exemplo, para que nós possamos seguir o seu exemplo das suas pisadas. Ou seja, quando passamos por situações de dor, de sofrimento, de humilhação, né, que foi o que José passou também por humilhação. E então, quando o injuriavam, Jesus não injuriava. Quando padecia, não ameaçava.
E nós também, é isso que nós devemos seguir, porque como nós dizemos que somos cristãs, é seguir a Cristo. E se Cristo teve esse posicionamento, deve ser então um exemplo que nós devemos seguir. Não é fácil, nem sempre é fácil, mas se hoje nós não conseguimos, amanhã vamos tentar outra vez. Isso. E o propósito, que seja essa a intenção do nosso coração, tentar a sermos cada vez mais e melhor. Hoje tentei, não consegui, não vou desanimar por isso. Vou tentar amanhã outra vez. Que seja essa a nossa intenção, sermos mais e melhor. Amanhã sejamos melhores do que hoje. Que seja esse o processo, o caminhar. Porque Deus disse que não seria fácil, porque o caminho é estreito e apertado. Mas Ele prometeu que estaria connosco todos os dias para nos capacitar e para nos fortalecer a nós sermos praticantes da Sua palavra. E isso é agradável a Deus. Amém? Não murmurarmos perante o sofrimento, perante as injúrias, até porque Deus disse que nós seríamos bem-aventuradas quando seremos perseguidas, injuriadas, maltratadas, mentindo, disserem todo o mal contra nós, exultai e alegrai. Mas nós não, é lamentar e chorar. mas agora já não, amém? Porque estamos a renovar a nossa mente para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que Deus nos capacite para nós tomarmos essa atitude correta perante o sofrimento, assim como o nosso amado Jesus. Verdade. Ele teve. Verdade. Porque, na verdade, assim, nós achamos que... mas eu não sou Jesus. Jesus era Jesus, não é? Então, mas ele também era homem. Exato. Não é? Amém. E ele sofreu. Não é? Ele sofreu em silêncio, não é? Como diz a palavra, que ele foi para o matador como ovelha muda, não é? E ele sofreu. Portanto, é assim... nós como cristãs que somos, não é? Nós temos que fazer esse exercício também, como a Aline diz, não é? Hoje eu não consegui, mas eu amanhã vou tentar, não vou desistir. Mesmo porque o nosso viver tem que estar de acordo com o nosso falar. Porque tem muitas pessoas olhando para nós. Claro. Às vezes dentro da nossa própria família. E se nós tivermos... Uma vez eu lembro que eu era nova convertida e estava agindo como uma criança numa determinada situação, e eu querendo ganhar o meu pai, a minha mãe, para Jesus. E eu estava lá chorando, chorando e murmurando e lamentando, e ai Deus, eu estou sofrendo tanto, o Senhor não está vendo. Quando eu olho assim, meu pai está na porta, olhando para mim, e meu pai fala assim para mim: é esse Jesus que você quer que eu tenha? Quando está tudo bem, Ele é bom. Quando as coisas não vão bem, assim que você age, eu estou melhor sem Ele. E aí? Verdade. As nossas atitudes foi ali que eu caí em arrependimento. Eu pedi perdão para Deus. Amém. O meu testemunho, o meu viver não estava alinhado com o meu falar. Glória a Deus. O Senhor ouviu minhas orações, viu meu coração arrependido, e não foi por meu testemunho que meu pai reconheceu Jesus. Mas ele reconheceu Jesus através do testemunho de um pastor. Mas se fosse pelo meu testemunho, onde estaria o meu pai hoje? Ela comenta aqui também, não é? Ela frisa aqui um testemunho, não é, dela, quando levou o filho ao médico. Da filha. A filha. Isso. Levou ao médico e... Depois de viajar 45 minutos, chegou ao consultório e não podia, o miúdo não podia ser atendido, não é? Porque não ia acompanhado dos pais, não é? Então, pronto, ela decidiu fazer, não resmungar. Era uma oportunidade que ela tinha. É uma tentação, todos com nós. certeza, não é? Ficar ali o sangue ferver, não é? Isso. E pronto. Mas você não me falou nada no telefone, eu avisei que eu ia trazer o meu irmão. Verdade. Mas ela ficou quieta. E ela preferiu ficar quieta, calada, não é? Como José, não é? Preferiu ficar calada para não dar um mau testemunho, não é? Exato. E depois, uns dias depois, o pai foi levar o filho
E ele perguntou-lhe se ele era o esposo da Joyce Meyer, não é? Então, é assim, nós muitas vezes achamos que estamos sozinhos, não é? E que podemos dizer tudo e mais alguma coisa. Não. Mais ainda quando estamos acompanhados, não é? Nós temos de ter cuidado com aquilo que falamos, da forma que nós falamos. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Porque nós não sabemos, não é, quem é que nos está a observar. Não é? E nós temos que ser testemunhas, boas testemunhas, não é? Com certeza. Temos que ser boas testemunhas, tanto em casa, como na igreja, como na rua, como no trabalho. Nós temos que ser um livro aberto. E temos de dar bom testemunho, seja onde for. Que as pessoas possam ler a Bíblia através das nossas vidas. Porque o mundo é muito pequeno. O mundo é muito pequeno. Eu posso pensar que estou no meio de pessoas que não me conhecem, não é? E de repente, eu, numa certa e determinada ocasião, eu deparo com alguém que estava ali naquele lugar. Pois, não é? É verdade. Quantas e quantas vezes nós saímos assim para algum lugar e, sei lá, longe de casa, às vezes até noutro país, e de repente nós encontramos alguém conhecido. É verdade. Não é? É verdade. Então, nós temos que... Qual é o testemunho que nós estamos dando, não é? Do nosso Jesus. Não é? Assim, não tem que ser precisamente da nossa vida, porque nós realmente não temos nada para dar, não é? Mas de Jesus nós temos de dar testemunho, não é? Amém. Nós temos de dar testemunho de quem Ele é, do que Ele já fez por nós, não é? De onde Ele nos tirou, porque nós temos um passado, não é? Todos nós temos um passado, não é? Nós sabemos que Deus nos tirou de algum lugar. Eu uma vez ouvi uma expressão que todos nós somos ex qualquer coisa. É verdade. Não é? Todos nós somos ex qualquer coisa. Então nós temos que valorizar e ser gratas a Deus por isso, não é? Amém. Dar glória a Deus. Obrigada, Senhor, por onde tu me tiraste, não é? Tu tiraste-me de um lamaçal, tu tiraste-me da morte eterna, mas não é, não contigo, não é? E hoje eu sei que eu um dia que parta eu estarei eternamente contigo, não é? Tem que ser esse testemunho. Sermos gratas, sermos né? gratas, sermos gratas em tudo, por tudo. É verdade. Né? Pelo dia que não é que nasceu e que nós podemos nos levantar, não é? Afinal, como ela diz aqui, né? Ela não está afirmando. No finalzinho, né? Ela não está afirmando que é fácil não se queixar. Mas a palavra de Deus nos afirma que nós temos a mente de Cristo. Então vamos tirar o máximo proveito dessa mente. Vamos deixar essa mente ativa, porque aí a nossa vida, com certeza, será a vida abundante que Ele entregou de graça para nós. De graça para nós. Mas para Ele foi um alto custo. É verdade. Foi um alto preço. Foi um alto preço, como nós já vimos, não é? Sem reclamar, sem olhar atrás. Não é, presbítera? É verdade. Jesus, que foi àquela cruz, ele tinha todos os motivos e mais alguns, não é? Para reclamar com o Pai, não é? Pai, eu não quero. Não é? Mas será que vale a pena? Olha, eles não me querem, eles não me aceitam, nem os da minha própria casa. É mesmo. Né? Mas não, ele nunca questionou. Amém, glória a Deus. E quando a única vez que ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a mente de Cristo. Amém. Eu posso pedir, se for possível, afasta de mim esse sofrimento. Então, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Podemos ler Filipenses 4:6, presbítera. Eu meditei também neste versículo e realmente é muito interessante. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Não é? Amém. Essa é a chave para nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Pode ler, quando nós queremos murmurar ou resmungar, porque estamos preocupadas ou inquietas com alguma coisa. Então, o que o Paulo nos aconselha, nos adverte a fazermos quando nós não nos estamos a sentir bem ou a sofrer em alguma área, aqui está: não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes que todas as vossas petições sejam em tudo,
conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Então é diante dele que temos que lançar a nossa ansiedade, a nossa inquietação em tudo. Em tudo orar, que nos inquieta e nos faz agradecer. Exato. O segredo está na oração, não é? Na oração e na gratidão. E na gratidão. Agradecer, Porque, na verdade, nós mesmas, por nós mesmas, nós não conseguimos. Não. Não é? Não, é na força dele. Nós não temos capacidade, nós não temos força. As circunstâncias da vida nos absorvem cada vez mais. E nós, na nossa força, nós não temos capacidade, não é? Mas Ele nos fortalece. Mas Ele nos fortalece, não é? E quando realmente nós, as forças estiverem a ir abaixo, não é? Nós orarmos, não é? É a grande ferramenta que nós temos. A oração, súplica, Isso, é se derramar nos pés dele, mas acompanhada de louvor e ações de graças. O louvor liberta. Isso. Ações de graça significa que você reconhece e que você é grata por quem ele é e por tudo que ele fez, faz e continuará fazendo por você. Amém. Amém? É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer acrescentar mais alguma coisinha, presbítera? Não, é uma bênção nós podermos aqui Amém. a cada dia beber desta água viva, saciar-se da nossa alma e mexer-nos transformadas. A obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para aperfeiçoar. Amém. Vai aperfeiçoando a cada dia, né? A nossa vereda é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais e mais, somos transformadas a cada dia, cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. E é nesse sentido, nesse propósito, que estamos aqui nesta tarde, para também alcançar a vossa vida que está em casa, amada irmã, que possa também se dispor a este processo que é libertador e é de bênção para as nossas vidas. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Glória a Deus, queridas. Deus abençoe vocês. Amém. Foi mais uma tarde maravilhosa. Isso. E vamos deixar essa palavra trabalhar em nós, não é, apóstola? Amém, verdade. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de pedir à presbítera Aline para ela fazer uma oração em relação ao tema que nós tivemos aqui hoje a debater, está bem? Amém. E você aí em casa, se você realmente se você se encaixa em alguma destas, não é, destas situações que nós falamos aqui, que você possa estar orando connosco nesta tarde. A presbítera vai nos guiar numa oração, está bem? Amém. Presbítera. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, maravilhoso Tu és, Tu tens sido, és e serás sempre o nosso Deus, o nosso Paizinho querido, que quer o nosso bem, que nos quer abençoar, que nos quer transformar, que nos quer dar uma vida abundante e uma vida vitoriosa. Senhor, capacita-nos, Senhor, para que nós possamos ser tratadas por Ti, tratadas nesta área, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos força para que nós possamos suportar pacientemente quando surgir uma oportunidade de nós murmurarmos, resmungarmos ou nos queixarmos, que Tu nos possas lembrar destas palavras, para que nós possamos viver a Tua palavra a cada dia, porque a Tua palavra é que nos liberta, é que nos traz vida, é que nos transforma, é que nos ajuda a viver na Tua presença, Senhor. No meio destes dias difíceis, Senhor, é na Tua presença que nós iremos vencer sempre. Então capacita-nos e ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser moldadas, mulheres renovadas, abençoadas e bem-aventuradas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oramos, Senhor, e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amadas. Obrigada, presbítera Aline. Obrigada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Até para a semana, Bispa. Até para a semana. Para vocês, amadas, um beijinho muito grande e até para a semana. E que Deus vos abençoe. Amém. Tchau, tchau.